Gente, vamos lá então. Boa noite, né? Quinta-feira, 9h20 da noite, 19 de novembro. O curso de Administração de Empresas, a disciplina é Direito Trabalhista e Legislação Previdenciária. Hoje a proposta da nossa aula é um seminário onde os alunos escolheram algum tema estudado nas matérias anteriores a hoje, e aí eles escolheram, fizeram um trabalho escrito, que foi postado no AVA, que eu olhei eles, certo? Então, um trabalho no AVA, e agora eles vão ter um tempinho para falar sobre o trabalho na forma de seminário, tá certo? Então, a proposta é essa, tá? E aí, cada um vai falar aquilo que quiser falar, dentro do tempo dele, muito tranquilo. Tá certo, aluno? Então, mais ou menos isso. Tem trabalho escrito, e agora vai ser a apresentação de trabalho da forma que vocês pretendem falar. Não preocupa com o jeito de falar, porque isso não é a função. Essa função desse trabalho tem a função de dois pontos, que eu gosto, sempre eu gostei de fazer isso com o aluno. Ele fazer o trabalho escrito, tem que fazer. Para que serve isso, o trabalho escrito? Um dia alguém vai te pedir alguma coisa assim, o patrão, o pai, o gerente, a empresa de trabalho, você vai ter que fazer constantemente, fazer um relatório, para ele compreender o que faz, certo? E como vocês vão ser administradores de empresas, diferente de você administrador, qualquer função hoje, qualquer profissão, qualquer profissional hoje tem que ter habilidade de falar. Lógico que uns vão saber falar melhor, mas aqui você já começa a perder esse medo de falar ao público, né? Que o profissional de hoje tem que perder isso de qualquer jeito, né? Não adianta você ser um bom profissional e não tem medo de falar ao público. Então, o trabalho tem a função disso. Na verdade, aqui a gente pode errar. Lá no mercado, o trabalho não tem margem para ele. Então, o trabalho é bem tranquilo. Lógico que eu não vou variar aqui nervosismo, nem nada disso, não interessa. Interessa saber que estão falando, simulando a matéria, entendendo, tá certo? Então, fique tranquilo em relação a isso aí. Quem que seria o primeiro a falar? A dupla ou individualmente aí? Quem que seria o primeiro a falar? Quem que está disposto a começar? Pode ser a gente, Letícia? Pode. Bora. Então, Pode começar, hein? a Letícia e a Luísa vão falar sobre FGTS. Não é verdade? Isso. Eu sei o trabalho de vocês escrito, Letícia e Luísa. Faltou um pouco de formatação. Eu não estou dando ponto por isso, não. É a dica. Dica para empregabilidade, para trabalho. Faltou formatar, ficar bonitinho. Justificar o texto. Ficar um texto mais simétrico, tá? Isso é interessante. Um trabalho de verdade da gente, dia a dia. Vai entregar um documento para o fiscal, vai entregar um documento para o patrão, para o gerente, um relatório. Pensa na estética dele, entendeu? Aqui o trabalho, capa, contra capa, nome, direitinho, título. Pensa nessas coisas. Tanto para o trabalho da instituição, como também para o trabalho de dia a dia da prática. Tá? Mas pode falar, pode começar, fica à vontade. A gente vai falar sobre o FGTS, que é um fundo de garantia do tempo de serviço do trabalhador. E o FGTS, ele serve para poder ter para o empregado ter um amparo quando ele é demitido sem justa causa. E o FGTS, ele foi criado pela Constituição Federal em 1966. E o FGTS não é assim, um valor que o governo dá para o funcionário ser amparado, não. É um valor de 8% que é descontado do salário. Então, no caso, a gente não recebe o nosso salário inteiro, né? Aí o FGTS é 8% a menos do que era para a gente receber, porque o nosso salário já vem descontado o FGTS ali na folha de pagamento, que vai sendo armazenado numa conta na Caixa Econômica, no nome daquele funcionário,
e vai ficar lá para caso algum dia ele venha a precisar. No caso, se ele for demitido sem justa causa, quando o contrato dele termina por prazo que foi determinado, quando a empresa encerra suas atividades, quando o dono falece, quando o trabalhador ele vem a falecer, aí os dependentes dele têm direito, quando ele aposenta, quando ele está em estágio terminal, quando ele tem mais de 70 anos, ou ele também pode sacar, que é muito interessante, quando você quer financiar uma casa, você pode estar sacando o seu FGTS para poder auxiliar naquela compra, naquele financiamento, ou até mesmo você pode estar sacando ele depois você já tiver feito um financiamento para poder amortizar aquelas parcelas. Então, você tem direito a sacar esse valor. E também se acontecer o caso, igual que em Manaus acontece muito enchente, se você for atingido ou acontecer um furacão, esses desastres naturais. E quem possui direito ao FGTS é todo aquele funcionário que tem registro de carteira de trabalho, sejam eles temporários ou não, sejam eles trabalhadores rurais e trabalhadores fixos. O FGTS só não está incluso quem é trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício, aí ele não tem direito ao FGTS. Então, o FGTS está aí para poder auxiliar o empregado quando ele é demitido, para ele poder ter uma renda, eu acredito assim, para tapar necessidades que ele venha a ter, no caso, quando ele for demitido. Então, é como se fosse um seguro, dizendo assim. É tipo uma poupança que ele tem. Na verdade, ele não tem escolha sobre isso, então, ele querendo ou não querendo, aqueles 8% é descontado no seu salário, e não é tudo que ele quiser fazer com aquele dinheiro que ele vai conseguir. Então, ao mesmo tempo que o FGTS é bom, ele também é ruim, porque dependendo da situação, se você precisar, você não pode estar sacando ele. Aí agora é a vez da Letícia. Quanto é depositado e qual o rendimento do FGTS? O cálculo do FGTS ele é realizado sobre o valor bruto do salário, mais algumas rúbricas, que são categorias de valores pagos, cuja presença é obrigatória no cálculo. As categorias são hora extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno. Aviso prévio, comissões, 13º salário, gorjetas, descanso semanal remunerado, auxílio-doença e acidentários. O valor corresponde a 8% do salário de forma geral. Há alguns casos especiais, como o jovem aprendiz, que recebe 2% de desconto, e os trabalhadores domésticos, que é 11,2%. Vale ressaltar também que esse benefício não pode ser, de forma alguma, descontado na folha de pagamento, é uma obrigação do trabalhador. Afinal de contas, trata-se de benefício garantido por lei. Por outro lado, muitos trabalhadores podem ver essa situação com algum ceticismo, especialmente porque nunca precisaram utilizar do fundo. E outro ponto positivo é que o FGTS tem rendimento de 3% por ano. Como fazer o cálculo do FGTS? É bastante simples, basta dividir a porcentagem por 100 e multiplicar pelo valor do salário, contando com os adicionais. Assim, nós temos o valor depositado na conta mensalmente. Digamos assim que o professor tem um salário de 1.500. O cálculo ele é 1.500 vezes 0,8, né, que é os 8%, que fica igual a 160 de um depósito mensal na FGTS. E é isso, o exemplo.
Beleza. Luísa, quer falar alguma coisa? Isso mesmo? Acabou? Só corrigindo, é isso aí que a Letícia falou, não é descontado na folha de pagamento, mas só que seria, tipo assim, olhando por outro lado, um valor que, às vezes, alguns prefeririam que ele fosse depositado direto na conta dele e ele fizesse o que ele bem entender mensalmente, não uma coisa que ele não tem acesso livremente, igual o FGTS. Beleza. Eu ia te ponderar nisso aí, Letícia, que não é um desconto, não, tá? O FGTS não é um desconto. O FGTS, quem paga é o empregador. Sai do bolso do patrão. Entendido? Bacana. E aí você falou que, na verdade, vamos seguir assim, uma palavra bem simples. É um dinheiro que todo mês o patrão deposita na conta do trabalhador. Essa conta não é uma conta corrente. A conta é lá na caixa. E essa conta que o FGTS é depositado mensalmente, ela tem regras para ser sacado o valor do FGTS. Não é isso? Eu não pego esse dinheiro quando eu quero. Eu tenho que ter alguns pré-requisitos para sacar. Quer ser mandado embora, quer estar com alguma doença grave ou moléstia, igual a Letícia falou, a Luísa falou, ou, de repente, vou usar o saldo do FGTS para comprar um imóvel pela Caixa Federal, habitação, que também serve, quando eu aposento. Mas o governo, o Luiz e Letícia, devagar, ele está mexendo com isso. Ele agora mexeu, falou que quem tivesse 10 anos sem mexer não podia sacar o FGTS. Ele, devagar, ele está mexendo na regra dele. E teve o saque... Pode falar. Desculpa. Teve o saque aniversário também, né, durante a pandemia. Devagar, o governo mudando a regra dele. Essa regra de mexendo, porque não existe mais essa modalidade. Então, por isso que no Brasil, vamos supor lá que eu tenho, vamos supor que eu tenho 10 mil reais de conta de FGTS na minha conta. Se eu pedir para sair da empresa, esse dinheiro fica bloqueado lá, Letícia. Então, eu tenho R$1.000 depositado lá, FGTS. Se eu chegar para a faculdade futura agora, eu quero sair, esse 1.000 fica lá parado. Eu não pego ele. Mas se a faculdade mandar embora, eu recebo esse dinheiro. Então, daí você começa a perceber como é que esse jogo de interesse para o funcionário ser demitido. Essa que é a verdade. Né? A regra favorece quando eu sou demitido. Se eu peço sair, eu abro mão disso. Ele fica bloqueado lá. E aí vai ser aquele detalhe. Depois de 3 anos, se eu ficar minha conta sem mexer, eu saco ela. Quando eu for mandado embora. Quando eu pedir para sair, na verdade. Ok? Então, existem regras para fazer esse saque. Tá? O que a Luísa falou, que isso poderia ser mais flexível, né, Luísa? Poderia ser normal, igual a conta corrente. Sim, uma conta mais acessível, né? Aí vocês começam a perceber, gente, como vocês são administrador de empresa, olha só, interessante. A Luísa falou que ele rende quanto, Luísa, por mês de FGTS na conta do trabalhador? Ele rende por mês? Você falou, rende 8%, né? Os 3%? É 3%. Né? Acho que é anual, né, não? Mas, É enfim, isso, é anual. Anual, eu sei que é anual. Pior ainda. Olha só, Ivan. Então, você tem lá na caixa, lá depositado na sua conta, R$1.000, que está rendendo 8% anual, que vai dar uma mixaria por mês, certo? Está lá bloqueado, certo? Você tem um dinheiro na caixa, não na caixa, do FGTS, que é administrado pela Caixa, certo? Quem administra o FGTS é a Caixa Federal. Aí você tem lá R$1.000, 20.000, 40.000, não importa. Parado lá, você está trabalhando, então você não pode pegar esse dinheiro. E aí, Fábio, você tem uma conta corrente na Caixa. Você passa um apertinho e entra no cheque especial. A Caixa te cobra um juro louco em cima disso. O seu próprio dinheiro. Você entendeu? O seu dinheiro que está lá, ele fica paradinho. A Caixa empresta todo mundo. Então, ela ganha em cima do dinheiro das pessoas, né, FGTS. É uma manobra legal. Ela não está fazendo nada de errado. Mas é meio... Então, quando você pega o dinheiro com a Caixa, Fábio, você pega o seu próprio dinheiro emprestado, que não está paradinho. Porque não existe dinheiro parado na Caixa, lá, já, uma conta de Gilmar Veloso, o dinheiro circulando. Então, o dinheiro que você pega na Caixa emprestado é o próprio FGTS trabalhador que está lá rendendo.
paga para a gente 8% ao ano, Letícia, para a gente, empresta para a gente a 240 ao ano, entendeu? No cartão de crédito cheque especial. Conseguiram entender a magia do juro aí? É assim que ela trabalha. Eu não sou especialista em questões financeiras, mas entenderam. Ela te paga um juro baratinho, seu dinheiro é FGTS. Mas te empresta ele depois a 240 por ano do cheque especial quando você tem conta na caixa, entendeu? Tipo assim, acaba que o governo, ele acaba meio que se beneficiando, né, com esse valor lá parado. Beneficia que é muito, né? Eu estava até falando ontem com os alunos, ontem falando dos alunos de contabilidade, olha só, fugiu um pouco da matéria, você precisa entender, fugiu da matéria. Letícia, Ivan, Fábio, vocês têm noção, por exemplo assim, de contabilidade, certo? O governo federal tem uma contabilidade. Existe a conta. Vocês têm noção de quanto que entra por dia na conta do governo de FGTS? Nós estamos falando da aula. Isso é absurdo demais da conta. Então, o governo beneficia isso. Então, Letícia, essas contas têm um valor muito grande diário lá, de operação do governo. Beleza? E só um ponto para corrigir aí, para corrigir não, para vazar, a Luísa falou de calamidade pública, não é isso? Isso. Na verdade, outra coisa que a gente tem que perceber, quando acontece enchente aqui, em qualquer lugar, o governo dificilmente dá calamidade pública. Justamente por quê? Por causa disso, Letícia, para não ter um saco da GTS. Você pode ver que na região da enchente, rebenta tudo, baladar, mas calamidade pública. Eles dão estado de emergência, estado de alerta, estado de atenção, uma calamidade difícil dá, né? A última calamidade pública que acho que foi dada, na verdade, foi a Brumadinho, quando estourou aquela barragem lá. Aí deu, né? Mas, do contrário, enchente não é nossa prática. Porque quando a cidade ela tem essa questão de calamidade pública, ela, lógico que depende do decreto municipal. As pessoas podem sacar o GTS, o governo não quer isso, entendeu? Mas é assim que funciona. Se der, o trabalhador tem esse benefício, esse direito de sacar o GTS. O autônomo não tem FGTS, porque não tem carteira assinada, então o FGTS é destinado a trabalhadores. Como fundo, para quando ele precisar ficar sem emprego, ele tem um aparato para o benefício dele, certo? Mas a gente sabe que na prática não é isso, virou um comércio isso aí, tá? Do FGTS. Meninas, algo mais para falar ou só isso mesmo? É só. Bacana. Então, o tema FGTS já foi esgotado. Quem que seria agora? George, Ivan? Ou seria o Fábio? Acho que o George não seria, Pode né? ser eu. Então vai o Pode ser Fábio. eu. O Fábio vai falar sobre contratação. Eu vou falar sobre contratação, que é um contrato que faz no momento que você é chamado para trabalhar na empresa. Então, o contrato de trabalho é a forma com que o contratado vai trabalhar, a sua carga horária, a sua remuneração inicial, seu limite de tempo dentro da empresa, de forma impressa ou de forma dita informalmente, formalmente entre o empregador e quem está contratando. O contrato é assinado junto com a carteira de trabalho. Então, ele é como se fosse o portfólio. Tudo que você for fazer, todos os seus direitos, tudo aquilo que você vai ganhar, está ali naquele contrato de forma oral ou escrita para o trabalhador receber. E cada tipo de contrato, ele tem uma modalidade diferente para que tanto beneficie o trabalhador, para que ele esteja assegurado todos os direitos dele, mas sem tanta burocracia da CLT, de ter que ter a carteira de trabalho 8 horas por dia, 6 vezes na semana, tirando o sábado, que é até meio-dia. Então,
para diminuir tanta burocracia e também para quem vai contratar, para que ele não precisa sempre ter que todo aquele aparato do imposto e contratar e tirar, para ser uma coisa assim um pouco mais fluida, e que muitas pessoas hoje têm um preconceito ainda com isso, porque a maioria das pessoas ainda é aquilo de assinar a carteira de trabalho, trabalhar muito tempo no dia, 6 vezes na semana, mas que esses contratos de trabalho veio para aliviar boa parte de pessoas, principalmente hoje com o trabalho remoto, ajudou bastante as pessoas. Então, uma das modalidades, que é a mais comum, é por tempo determinado. Dessas características, não oferece a multa de 40% do FGTS, o recebimento de valores de aviso prévio e nem o seguro-desemprego. A contratação não pode ultrapassar 2 anos, e de acordo com a SLT. A contratação, geralmente, para esse tipo de modalidade, é o colaborador que tem caráter de experiência. Contratação de atividade empresariais de caráter transitório. Então, dentro desses 2 anos, se o trabalhador aceitar esse tipo de contratação, ele tem esses direitos não colocados dentro da sua linha de trabalho, mas que ele também está ali naquele caráter de experiência, né? Serve muito para o gestor não pagar tantos impostos dentro daquela pessoa, e aquela pessoa que quer também somente ter uma experiência dentro daquele local de trabalho, como se fosse tipo um estágio ou um trainee, mas de uma outra, não é o estágio nem o trainee, mas de caráter de experiência para a pessoa. Tem também o por tempo indeterminado, que é o empregado que já tem a garantia de recebimento de 40% de multa, com referência ao valor do FGTS, o aviso prévio, seguro-desemprego e alguns outros benefícios assegurados. E é um tempo determinado, não tem um tempo, vamos dizer, a pessoa aí que está há 10 anos para sacar o FGTS, geralmente é aquele que já está no prazo do indeterminado, porque não sabe quanto tempo ele vai permanecer na empresa. Tem também o contrato eventual, que é o contrato de trabalho temporário, mas não há vínculo empregatício. Faz um trabalho de maneira esporádica, mas não é empregado dentro da empresa. Também é assegurado todos os direitos necessários para que o trabalhador não venha alegar qualquer tipo de problema e que nenhum gestor também não venha atrapalhar a vida dele naquele momento do serviço. Tem o trabalho remoto agora, que é uma modalidade não agora de 2020, mas fortificou muito em 2020, que é o trabalho remoto, que é o modo de trabalho em que o profissional exerce atividade laboral fora da empresa. Ele tem todos os direitos dele reservados também, só que ao invés do profissional estar dentro da empresa, ele vai estar de forma remota. Pode ser em qualquer lugar, e ele tem que preencher também o horário da mesma forma que ele está lá, mas de uma outra forma, desde que seja comprovado. Tem também o modelo de estágio, que são os estudantes a partir de 16 anos, com finalidade de contribuir com o desenvolvimento profissional estudantil. Muitas empresas hoje não têm feito tanto estágio, por alguns motivos eu acho que talvez que não tem tanta relevância mais para eles, mas eu vejo muito em banco fazendo estágio, muito essa área de empresas um pouco maiores fazendo estágio, mas tem diminuído muito hoje em dia. Tem o terceirizado, que a empresa contrata outra empresa para fazer serviços com os profissionais também terceirizados da mesma. A pessoa faz um contrato, contrata a empresa para que a empresa, junto com os funcionários daquela outra empresa, façam um serviço dentro da sua empresa, porque você não quer contratar um trabalhador para aquilo e fazer toda aquela burocracia, você contrata a empresa para ele exercer, e aí o pagamento você paga para a empresa, e aí a empresa resolve todos os outros aparatos relacionados a imposto, da contratação que ele fez. Tem também o autônomo, que ele também não tem vínculo empregatício igual o eventual, só é a prestação do serviço eventual e não é contínua, né?
ela faz um serviço pontual ali. Dentro desses todos os serviços, tem também a modalidades de tempo, né? Tem o tempo intermitente, que é o contrato de trabalho de uma maneira de formalização da prestação de serviço não contínua, no qual se alternam períodos de atividade e inatividade. É aquele período que não tem um vínculo, uma carga de trabalho totalmente definida. Ele altera em período de atividade e depois um período de inatividade. Geralmente são coisas, vamos dizer, são lapsos dentro da empresa em que ocorre um grande volume e depois ele volta e para, não tem tanta necessidade. Tem também o tempo parcial, que é uma carga horária menor. Ele também recebe menos por trabalhar menos, que são 30 horas semanais. Tem o temporário, você contrata alguém por tempo indeterminado, de no máximo 180 dias. Se você contratar uma pessoa e passar 180 dias disso, já não pode ser considerado mais como temporário. Então, você paga para fazer um serviço pontual ou um serviço, vamos dizer, administrativo para a pessoa fazer uma consultoria ou um outro tipo de serviço necessário que não precisa de, vamos dizer, aí de algum tempo de 180 dias. E também tem um doméstico, que é o trabalho da doméstica, no qual tem todos os direitos guardados para que não venha ter abuso ou algum problema relacionado aos direitos da pessoa. E é isso. Bacana. Bem claro, só fala. Legal. Só para... O que a gente tem que entender é que no Brasil tem essa cultura, Fábio, da carteira assinada, do contrato de carteira assinada, de 8 às 11, de meio-dia às 15 e tal, você entendeu? Sexta. No Brasil estamos agarrados a isso, às 5h30, embora, a não trabalhar e tal. Então, nós temos essa cultura muito na gente ainda. Trabalhar, 6 horas tem que ir embora, apaga as luzes, mais ou menos assim, né? E a nossa lei está nisso aí. E esses contratos que você falou, Fábio, os outros, vai na contramão disso. Ninguém aceita, ninguém entende isso, né? Mas pode contratar motoboy intermitente, você pode contratar... Tem várias modalidades, mas ninguém aceita, ninguém acredita que existe, né? Porque a nossa cultura é isso aí. Tá? E o outro ponto também dessa contratação, tem que ter cuidado, gente. Quando a empresa, quando vai contratar um funcionário, ela contrata ele via carteira de trabalho, né? Certo? Mas muito, para diminuir a folha de pagamento, fala para o cara abrir uma empresa, contratar ele como pessoa jurídica. A gente fala de pejotização, contrata o cara como uma empresa. Fica mais barato para mim, o empresário. Mas tem que ter muito cuidado com isso, e depois lá na frente tem o trabalhista, né? Reclamar tudo isso. Porque você pagou ele como PJ, ele vai querer FGTS, tudo sobre isso aí. Férias. Então, muito cuidado com a contratação. Eu acho interessante cada empresa perceber o perfil dela, como é que ela é de trabalho, e começar a contratar daquele jeito. E um erro muito grave é que a empresa não explica para o trabalhador o contrato está assinando. Eu trabalho em empresa grande, eu trabalhei em várias empresas grandes, em BH, e quando você vai ser demitido, você tem que dar uma aula do contrato. Ó, isso, é isso, isso. Você concorda com isso, tal. Você sabe onde você estava entrando. Falta muito isso, eu percebo, dos clientes pequenos, não explicar para o trabalhador. Você trabalha de 8 a 18, tem que limpar, tem que fazer e tal. Não fala isso. E aí depois vem os problemas, né? Diga minhas férias, diga minhas férias. Meu salário. Então, acho que era bom explicar essas questões contratuais, como o Fábio falou, no início, ali na imediato. Porque o cara, se quiser, sai fora, igual um casamento, né? Explicar. Se você não explica, depois, lá para frente, fica difícil de reverter a situação. Mas eu gostei, tá, Fábio? Foi bem intuitivo a sua apresentação. Não deixou margem nem para pergunta, nem para ele. Está de parabéns. Agora, o meu cálculo aqui é o Ivan e o George, não é isso? E vão falar sobre férias e 13º salário, não é isso? Boa noite. Boa noite. Tem como compartilhar a tela aí? Você quer?
Não, Você quer ou não? não, Se quiser, eu faço você sem precisar dois. não precisou. Beleza, então vai lá. É, meu grupo é eu e o Ivan. A gente vai falar sobre férias e 13º. Rapaz, tá 10%, travando só um aqui, ó. minutinho, isso Pera é aí. uma brincadeira, né? O 10% Oi? vai bater na porta para chegar na bolsa da gente, né? É, tá aí já, né? Tá chegando. Aí pode falar. Pra alguns já chegou já. É verdade. É, vou falar a introdução aqui, né, do nosso trabalho. A férias e o 13º salário são direitos garantidos por lei, segundo o decreto número 1535 de abril de 1977, no qual decreta o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, primeiro do artigo 2º do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o disposto no ato complementar número 102 de 1º de abril de 1977. Aqui a gente colocou na introdução aqui umas coisas da nossa matéria aí, mas nem convém ali isso não. Vou começar falando aqui sobre as férias. Quem tem direito às férias? Todo empregado registrado tem direito a férias remuneradas de 30 dias após cada período de 12 meses de trabalho. São empregados rurais e urbanos, servidores públicos, membros das Forças Armadas e empregados domésticos com carteira assinada. Trabalhadores com jornada igual ou inferior a 25 horas semanais têm direito a férias anuais, de 8 dias a 18 dias. Para trabalho intermitente, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado recebe férias proporcionais. Quanto recebe nas férias? Como calcula o valor? O trabalhador recebe o equivalente ao seu salário normal acrescido do abono de 1/3. Quanto ao valor das férias, o cálculo é feito assim. O trabalhador recebe o valor de remuneração do último mês, que inclui salários e outras verbas salariais, comissões e gratificações. Entra na conta a média mensal recebida de gorjetas, horas extras, adicionais noturnos e de periculosidade ou insalubridade dos últimos 12 meses. Faltas não justificadas prejudicam as férias? Até 5 faltas, não. Mais que isso, sim. O trabalhador ele perde dias de férias conforme a tabela. É uma tabela que está no nosso trabalho aqui. Mas não estou compartilhando a tela, então não tem como ver. De 6 a 14 faltas, 24... Não, até 5 faltas sem justificativa no ano, 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. Mais de 32 faltas não tem. Como funciona vender as férias? A decisão de vender as férias vai da vontade do empregado. Ele é obrigado a comunicar à empresa até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo. O empregado pode vender 1/3 do período de férias, convertendo essa fatia da remuneração total que receberia, que é remuneração mais o 1/3 constitucional em pagamento. Aí eu coloquei aqui também um textinho explicando, né, sobre o que mudou nas férias com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista estabeleceu o fracionamento das férias em até 3 períodos, sendo que agora os trabalhadores menores de 18 anos ou com mais de 50 anos também podem optar por esse fracionamento. Outra mudança é que as férias não poderão ser iniciadas 2 dias antes de feriado, no feriado, em sábados, domingos ou no dia de compensação de repouso semanal. A reforma ainda criou o regime de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é uma maneira de formalização da prestação de serviço não contínua, no qual se alterna períodos de atividade e inatividade. Há vínculo de subordinação
e o profissional tem os mesmos direitos dos demais funcionários da empresa, exceto seguro-desemprego em caso de demissão. O funcionário só trabalha se é chamado e só recebe pelos dias trabalhados. A cada fim de período de prestação de serviço, recebe férias proporcionais. Agora o Ivan vai falar sobre o 13º. Boa noite. Só um minuto. O 13º, ele nada mais é que uma gratificação que é regulamentada pela lei, regulamentado, né, instituído pela Lei 4.090 de 1962 e pela Lei 4.749 de 1965 e regulamentado pelo Decreto 57.155 de 1965, no qual ele dispõe que o trabalhador ele poderá receber esse direito em até 2 parcelas, né? Ele pode receber esse benefício, esse direito em parcela integral, né? Mas vamos lá. Quem tem direito? O pagamento do 13º salário, ele faz jus ao trabalhador rural, urbano, o avulso e ao doméstico, né? E ele vai corresponder, né, a um salário a 1/12, né? Calcula-se assim, ele deve ser pago proporcionalmente ao tempo de serviço do empregado, considerando assim a fração de 15 dias de trabalho como um mês integral. Dessa forma, se a primeira parcela... só um minutinho, professor Henrique. Vou iniciar aqui, só um minutinho. O valor do adiantamento do 13º salário corresponderá à metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior, sendo proporcionalmente pago ao tempo de serviço do empregado prestado ao empregador, considerando-se a fração de 15 dias de trabalho como um mês integral. Dessa forma, se a primeira parcela for paga no mês de novembro, o valor do adiantamento será calculado com base no salário do mês de outubro. Aí vamos lá. A data de pagamento, ela pode ser paga entre de 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro, ou por ocasião das férias, se solicitado pelo empregado. Normalmente, assim, a gente vê alguns setores, eles optam por fazer esse pagamento até, muitas das vezes, ele integral, uma única parcela, e divide, né, de acordo com o que as suas reservas, né, no caixa, né, a disponibilidade para esse pagamento. Aí vamos lá. A férias, adiantamento do 13º salário. Para que o empregado faça jus ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário, por ocasião das férias, deverá requerer no mês de janeiro do correspondente ano por escrito. Por escrito. E após esse período, caberá ao empregador a liberação do referido pagamento do empregado. Aí vamos lá. Havendo essa rescisão contratual, no caso de haver rescisão contratual, o valor adiantado da primeira parcela, se houver, será compensado com o valor da gratificação devida na rescisão. A gente vê também que as horas extras e noturnas, elas integram no caso do funcionário, integram o seu 13º salário. O adicional noturno também integra, né, o 13º salário por força do enunciado lá da súmula TST 60. Vamos lá. Na questão do adicional de insalubridade e de periculosidade, eles integram também o 13º salário, uma vez que fazem parte da remuneração do empregado.
Estes adicionais, como são percentuais aplicados sobre valores determinados, salário mínimo ou salário base, conforme o caso, não se faz média, né? Assim, empregados, na situação dos empregados que são admitidos após o dia 17 de janeiro. Para esses empregados, no curso do ano, o adiantamento corresponderá à metade de 1/12 da remuneração por mês de serviço, ou fração igual ou superior a 15 dias. A gente vê que, para cada situação, há um cálculo. O funcionário, por exemplo, e tudo de acordo com o trabalho. O funcionário que entrou, por exemplo, começou a trabalhar numa empresa no mês de junho, né? A gente tem aí no final do ano, ele vai receber proporcionalmente aquilo que ele trabalhou durante esse 13º, proporcionalmente aquilo que foi trabalhado durante esse período. E assim a gente pode concluir que as férias, né, o 13º, são direitos garantidos aos trabalhadores e de suma importância para essa classe trabalhista. A gente observa que o 13º, né, economicamente falando, as pessoas que recebem, ele aquece muito a economia, né? A gente vê isso, ainda mais num período tá uma situação bem relativa, né, econômica, e várias visões no cenário. Esse 13º ele contribui para que aqueça o mercado, as pessoas vão às compras, as pessoas fazem algo diferente, né? Isso contribui muito para a economia. Isso dá ânimo, disposição, e sem contar também o seguinte, na questão das férias, o funcionário ele pode vender eu acredito, até 10 dias, ele pode vender, o restante ele tem que tirar, né? E nessa situação aí, tem muitos que querem vender todas as suas férias, mas não é possível. E é de suma importância as férias para o funcionário, porque isso dá um gás novo para o funcionário, fazendo com que, quando ele volta ao trabalho, ele volte mais disposto, com mais ânimo, né? Porque dependente, em todos os trabalhos, causa estresse, cansaço, né? E todos merecem um período de descanso e de lazer, né, em relação ao trabalho. Somente. Enfim. Parabéns. O TPS, o 13º férias, é isso mesmo, são 2 direitos. O trabalhador não perde, mesmo se ele pedir para sair, a férias vai ser proporcional, não é isso? O 13º. Ele não perde, é um direito adquirido do trabalhador, e dá uma injeção de dinheiro na economia, o 13º salário. Inclusive, esse ano vão ter muitos empresários vão ter dificuldade de pagar a GTS, tá? Já tem número disso. Vai ter uma dificuldade de honrar o compromisso do 13º salário, por conta da pandemia. E é uma injeção de dinheiro mesmo, o trabalhador não faz conta, todo mundo trabalha com patrocinado faz conta disso, desse dinheiro. E é bom para o trabalhador. E as férias é isso aí, o cara descansar mesmo, né? Ele pode vender 10 dias e o resto tem que descansar para ele começar um novo ciclo de trabalho, para aumentar a produtividade dele. O trabalhador recebe isso proporcionalmente, todo ano, não tem como discutir, não, tá? Basicamente, você falou isso aí. Tem que ter regra para pagar, férias, aviso, um tempo antes, né? Não pode falar. Assim, não, a gente nota no cotidiano aqui, desde que eu trabalho, os funcionários assim querem vender todas as suas férias, né? E a gente vê que na lei ela não permite, né? Pode vender até 10 dias de suas férias. Um terço de férias. Um terço, né? Então, e muitos funcionários não entendem isso, né? Acho que deve burlar a lei para comprar as férias. É bem Aí, Ivan, aí entra aquilo que nós somos mestre, entra o jeitinho brasileiro e aí a vaca vai para o brejo nesse horário aí. É nesse minutinho que a gente, todo mundo quer ajudar todo mundo, que é só rapidinho,
é que nesse momento que o cara morre sem carteira, nesse momento que bate o carro sem carteira, nessa hora aí que ele está vulnerável, pum, o caldo entorna. Tem empresas grandes... Em relação... Vai falar. A gente faz uma projeção na nossa empresa aqui, em relação ao 13º salário, né? A gente vai vendo que é uma proporção em relação ao poder público, né? Que hoje a gente tem uma folha aqui de quase R$700 mil, e agora com o 13º é o dobro, né? Exato. Então, assim, tem toda uma jogada, né? E fica bem, principalmente, assim, a receita pequena, a despesa alta, e vai girando assim, né? Mas tá geral essa situação, né? Para poder pagar. Só frisando, nosso tempo já está. Só frisando que o 13º, além de ter esse custo maior da folha de pagamento que está falando, tem os encargos também, gente. Tem que pagar 2 INSS e 2 INSS e 2 FTS naquele mês. O empresariado nesse mês aí, ele chora. Além de pagar um salário a mais, o encargo é dobrado também, igual eles falaram de FTS, vai ter o FTS do salário 12, né, de dezembro, e vai ter também o 13º salário, a pedrada. O empresário tem que pagar, além do salário, os encargos, INSS, FGTS, imposto de renda, vai tudo duplicar, entendeu? E se a empresa não tiver estrutura financeira atrás disso, nesse período ela sofre muito, com mais compromisso, entendeu? Mas, na medida possível, vocês trabalham direitinho, foram dentro daquilo que eu falei, a expectativa, tá? Com seus parabéns, vou avaliar, as notas vão ser algo em torno de 18, 19, 20, ter valor mais tranquilo, tá? Aí, semana que vem, a gente continua com a revisão do conteúdo, tá? Se ninguém tiver mais nada a perguntar, eu tenho que encerrar, porque a são, para mim, 10h05 no relógio aqui. Vocês podem chamar minha atenção. Alguma dúvida, gente? Quer falar alguma coisa mais? Não. Acho que não. Está de parabéns todos os alunos que falaram. Obrigado. Quem não fez, infelizmente, não apresentou. Avisa lá no grupo de vocês interno, aquele aluno que não fez, se quiser mandar no meu e-mail para ser avaliado pelo menos trabalho escrito, para não perder nota, tá? Semana que vem, visão do conteúdo, tá? Para nós encerrar esse semestre que está de hoje. Obrigadão, boa noite. Ação avançadas horas, a gente chama atenção. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite. Ficou bom trabalho, tá?